Uma fábrica de mosquitos, aqui no Brasil, está prestes a liberar 5 bilhões de mosquitos infectados no país inteiro pela primeira vez na história. Pessoal, isso aqui parece até ficção científica, mas é a realidade. Isso realmente está prestes a acontecer. Porque a verdade é que ninguém gosta de mosquito. Primeiro, porque eles fazem aquele barulho insuportável, e segundo, que eles são os animais mais letais para seres humanos. Então, o animal que mais mata seres humanos não é o leão, não é o tubarão, não é o cachorro. O animal que mais mata é o mosquito, por conta das doenças transmitidas por eles. Então, para você ter uma ideia, os mosquitos matam cerca de 750 mil humanos por ano. Os humanos, entre si, matam cerca de 475 mil. As cobras, 50 mil. E os cachorros, 25 mil mortes por ano. Então, o mosquito é disparado, muito longe, o principal assassino, o principal animal assassino de humanos. Então, antes da gente entender por que eles estão querendo liberar 5 bilhões de mosquitos e por que alguns cientistas querem fabricar ainda mais mosquitos, nós precisamos responder uma pergunta muito importante. Será que a gente não pode simplesmente destruir todos os mosquitos do mundo, exterminar, eliminar os mosquitos da face da Terra? Será que a gente não pode fazer isso? Ou será que isso geraria um desequilíbrio ecológico imenso a ponto de causar prejuízos para nós, seres humanos? Teve um artigo publicado em 2010 na revista científica Nature que concluiu que os impactos para os humanos seriam muito pequenos se os mosquitos fossem exterminados. Por quê? Poucas espécies consomem mosquitos, como os pássaros, peixes, morcegos, mas ainda assim, mesmo que essas espécies consumam os mosquitos, elas poderiam substituir essa fonte de alimento. Mesmo alguns mosquitos atuando como polinizadores das flores, nós realmente não precisamos de mosquitos para nada. Das 3.200 espécies conhecidas de mosquito, apenas 200 picam humanos. Então talvez pareça um pouco injusto eliminar todos os mosquitos da face da Terra. Só que, por outro lado, eles também transmitem doenças. Então, malária, que são 250 milhões de casos por ano, sem falar de dengue, zika, chikungunya, febre do oropouche, febre amarela. Então, o mosquito, ele é realmente, embora pequenininho, ele causa problemas muito grandes. Só que, pessoal, por mais que exterminar os mosquitos pareça benéfico para nós, a gente tem dois problemas aqui. Primeiro, isso é realmente possível? Será que a gente conseguiria eliminar todos os mosquitos da Terra? E segundo, qual seria o real impacto ecológico disso? Porque aquela revista, aquele artigo que eu citei, é um artigo de hipóteses, onde nós estamos levantando possibilidades e não realmente vendo o fato acontecendo na nossa frente. Mas, em relação à fábrica de mosquito, criar novos mosquitos parece maluquice, né? Quem acha que parece maluquice? O que você acha dessa fábrica aqui no Brasil que está querendo fabricar mosquitos contaminados e liberar por todo o nosso país? O que você acha disso? Escreve no chat, escreve nos comentários a sua opinião sobre essa fábrica de mosquitos infectados, que eu vou explicar o porquê que eles estão querendo fazer isso. Vamos lá. Os cientistas descobriram uma possibilidade de interromper a transmissão de doenças pelo mosquito sem a necessidade de exterminá-los. E eles acreditam que isso seja possível por conta de uma bactéria chamada Wolbachia, W-O-L-B-A-C-H-I-A. A Wolbachia está relacionada à biologia do mosquito há cerca de 100 anos, mas só recentemente ela recebeu maior atenção, porque os estudos mostraram que os vírus transmitidos pelo mosquito, né, o vírus da dengue, chikungunya, febre amarela, zika, ele não se prolifera tão bem nos mosquitos infectados com a bactéria Wolbachia. E eles explicam isso
porque a Wolbachia ela acaba competindo com os outros patógenos, ou seja, a Wolbachia é um patógeno, uma bactéria, competindo com outros patógenos, com o vírus, e impede que o vírus se prolifere. E uma vez o vírus não se proliferando no mosquito, as chances desse mosquito contaminar alguém seriam menores. Em tese, liberando os mosquitos infectados com a bactéria Wolbachia na natureza, eles também contaminariam outros mosquitos selvagens. E aí, então, o que acontece? Se um macho infectado cruza com uma fêmea não infectada, os ovos dessa fêmea não eclodem, não nascem. Se o macho não for infectado, mas a fêmea for, os ovos vão eclodir, mas as larvas estarão infectadas com o Wolbachia. O mesmo que acontece se tanto o macho quanto a fêmea estiverem infectados. Depois de algumas gerações de mosquito, o número de mosquitos infectados com Wolbachia cresceria rapidamente. Eles já fizeram isso em 14 países. E um resultado muito interessante foi na Indonésia, que essa medida teve uma eficácia de proteção contra a dengue de 77%, o que significa um risco 4 vezes menor de contrair a doença. No último estudo publicado sobre o caso, que foi realizado na Colômbia e publicado no final do ano passado, de 2023, o número de casos numa cidade da Colômbia caiu em 95% a 97%, que foi a menor taxa nos últimos 20 anos. Enquanto nesse local, onde eles soltaram os mosquitos infectados, o número de casos foi 97% menor, o resto da América Latina teve o segundo pior ano no quesito casos de dengue desde 1980. E esse projeto começou na Colômbia em 2015. Então, pessoal, se esses estudos realmente estiverem de acordo com a realidade, sim, parece que essa medida com os mosquitos infectados com Wolbachia é algo positivo, é algo que trará benefícios para a gente. Agora, os cientistas estão buscando como liberar os mosquitos da melhor forma possível em locais maiores, como o Brasil, porque dengue, zika, chikungunya, essas arboviroses como um todo, são grandes problemas aqui. Então eles estão trabalhando para construir uma fábrica capaz de produzir 100 milhões de mosquitos por semana e liberá-los em diversas cidades brasileiras. Mas, pessoal, aí surge aquela dúvida, que eu acho que muitos que estão assistindo devem ter também. Será que os humanos não podem ser infectados pela Wolbachia, pela bactéria que está infectando o mosquito? E a resposta é a seguinte: atualmente, cerca de 50% de todos os insetos estão infectados com a Wolbachia. Inclusive, o Culex, que é o pernilongo comum, que não transmite a dengue, aquele pernilongo que você tem na sua casa aos montes, ele costuma, sim, também estar infectado pela Wolbachia. Então, ao que tudo indica, essa bactéria não representa risco para humanos. Pelo menos até o momento, não temos relatos de doença transmitida, de doença Wolbachia transmitida de mosquitos para humanos. E atualmente, a OMS, Organização Mundial da Saúde, está também avaliando a possibilidade de utilizar essa tecnologia em outros países como uma medida complementar para combater infecções pela dengue. Isso pode ajudar a reduzir muito o caso das outras arboviroses. Pessoal, se os dados desses estudos aqui, mais uma vez, realmente estarem de acordo com a realidade, o que muitas vezes não está de acordo com a realidade, mas se estiver de acordo com a realidade, tudo indica que é uma estratégia bastante interessante ter esses mosquitos infectados pela Wolbachia. A gente não sabe qual será a consequência disso no futuro, mas, ao que tudo indica, parece ser algo positivo. E aí, o que você acha? Escreve aí no chat, escreve aí nos comentários a sua opinião sobre os mosquitos infectados pela Wolbachia. Enquanto isso, pessoal, curta esse vídeo aqui também, porque isso vai ajudar outras pessoas a também terem acesso a esse conteúdo super interessante. Imagina se a gente consegue reduzir o número de casos de dengue, o número de casos de zika, de chikungunya, de febre amarela, de oropous, todo mundo ia sair ganhando, não é? Então, curte esse vídeo, compartilha com o grupo do WhatsApp, faz um comentário e também
dá uma nota aqui. O que você acha desse vídeo? De 0 a 10. O que você achou? Achou muito bom? Achou muito ruim? E vem fazer parte aqui também do canal. Se inscreve aqui agora no botãozinho preto e ativa todos o sino das notificações. Vamos ver quem tá aqui. Um abraço para Oreni, sempre com a gente de Frutal. Um abraço para Tarsis Lundgren. Para Jaqueline Olivier. Além do conteúdo, gostei de ver a bandeira do Brasil no fundo da parede. Claro, Jaqueline, somos brasileiros, todos nós aqui. Aliás, nem todos nós, mas a maioria de nós aqui somos brasileiros, então temos que ter orgulho do nosso país, não é mesmo? Um abraço para Madalena Inácio, Nira Salão, Sueli Jorge, Aurivanda, Regina Celeste, Maria Nazinha Lopes Varão, para o meu amigo Eduardo Matos, Raul, que há muitas mortes por paludismo. Eduardo, vou até ver o que é paludismo, porque eu não sei o que é paludismo. Vamos ver o que é. Estou até pesquisando aqui no meu celular. Maleita. Doença causada por um parasita plasmodium transmitido pela picada de mosquitos infectados. Caramba, é a malária, na verdade, né? Paludismo é o outro nome, provavelmente o nome da malária aí em Angola, que realmente tem muitos casos de malária em Angola. Aqui no Brasil tem muitos casos também. Então, um abraço aí para a Eunice Maria da Silva de Campo Formoso, para a Nilda Helena Silva de Uberlândia, que está com dengue. Nilda, bebe bastante água, esse é o principal, tá bom? E cuidado com os sinais de alerta que eu vou deixar aqui no vídeo recomendado. Um abraço também para a Regina Cruz Aparecida, Maria de Lourdes Fonseca e para a Terezinha do Amaral Barroso. Pessoal, se você quiser ler o meu livro, O Código da Longevidade, eu tô com o link aí, primeiro link da descrição ou o link fixado no comentário, nos comentários, para você aprender a tratar pressão alta, diabetes, colesterol, tudo isso sem médico, sem remédio, sem exame. Você aprender a se prevenir do câncer, do infarto, do derrame, também sem remédio, sem exame, sem estratégia maluca que custa milhões. Não, tudo de forma natural, simples, eficaz e ao seu alcance, tá bom? Então, se você quiser ter uma vida melhor, com mais saúde, mais disposição, mais energia, clica agora aí no primeiro link da descrição e adquira o seu código da longevidade, tá bom? Um abraço aí para Antônia Oliveira e Luzia Pacheco. Pessoal, essa live aqui terminou, que eu tô a fim de curtir o meu sábado hoje. Vou pra academia, depois vou almoçar com a minha mãe. Então, ó, eu tô me despedindo dessa live aqui, mas você continua comigo. Não se vá, porque eu separei outras 2 lives para você. Um abraço aí para Aparecida Souza de São Paulo. Essa live aqui, ó, sobre sinais e sintomas de alerta de dengue. Um abraço aí para Glaci Beber. E essa live daqui sobre sinais e sintomas de febre oropous, doenças transmitidas por mosquitos, tá bom? Pessoal, um beijo, fui. Mais até daqui a pouco na próxima live ou amanhã no ao vivo novamente. Abraço aí para Sara Silva. Fui, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.